De fazer uma reflexão com os irmãos nessa hora. Quantas vezes nós passamos por frustrações e por passar por estas frustrações, a gente acaba construindo algumas barreiras para tentar nos proteger. Isso é uma reação primitiva, automática da nossa cabeça. E essas reações, elas tentam antecipar a dor, elas tentam nos isolar daquilo que pode nos frustrar, mas isso também pode nos servir ou acabar servindo como uma autossabotagem. Quando a gente cria essas barreiras na intenção justa e natural de tentar nos proteger, a gente acaba bloqueando de viver algumas coisas, e o risco maior é a gente nos impedir de viver no centro da vontade de Deus. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Vamos tentar nos acompanhar aqui. Quem é o povo escolhido por Deus para ser seu? A gente sabe que lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, e ali, a partir dali, todos que nasceram debaixo da maldição do pecado. Quem participou da escola de crescimento aí? Quem não participou? Amém. Precisa participar. Ah, beleza. Ali a gente já sabe que todos que nasceram estavam caídos, e todos os seres humanos que nasceram são descendentes de Adão e Eva, e todos os seres humanos estavam destituídos, separados de Deus. Mas Deus sonhou uma maneira de reconciliar esse povo, e este plano de salvação foi constituído através de Adão, certo? Ou através de Abraão, certo? Agora está certo. Obrigado, pastor. Então Deus escolhe Abraão, e aí a gente tem lá o texto de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Isso é o chamado de Deus para Abraão, e através de Abraão, todas as nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se nós somos benditos, é graças a Abraão. Beleza, vamos lá que eu tenho que chegar onde eu quero chegar, em 10 minutos. Então, a gente viu, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Beleza? As 12 tribos de Israel foram salvas de uma pobreza, de uma seca extrema que passou ali pela região, através de José do Egito. Então, quando o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, foi para o Egito, foi uma maneira de proteção de Deus para que eles ficassem no local protegido e se multiplicassem e saíssem dali como uma nação, agora verdadeiramente nação, com a possibilidade de criar um exército e se defender. Beleza? Tá, mas quando o povo saiu do Egito, ali no dia da Páscoa, vocês sabem que foi ali, né? Você não sabe? Escola de crescimento. Saiu ali no dia da Páscoa e atravessou o Jordão. 40 anos de peregrinação no deserto. Depois dos 40 anos, através de Moisés, Deus levantou sucessor de Moisés? Josué. Depois de Josué,
dos 40 anos no deserto, agora sim o povo possuiu a terra prometida. O objetivo principal de Deus era, a promessa de Deus é que te daria uma terra, um lugar, uma nação para ser sua. Esse objetivo foi alcançado ali, quando Josué começou a tomar essa propriedade. E quando o povo escolhido por Deus foi alocado num território, Deus organizou como Ele queria que esse povo se organizasse, como nação, como sociedade. E aí é onde eu quero chegar. Como é que Deus, veja, a gente está falando de Deus, organizou o seu povo para que ele fosse organizado de maneira saudável. Tínhamos 12 tribos, certo? Deus começou a distribuir heranças. Toma essa terra para você, essa terra para você, essa terra para você, essa terra para você. Quando chegou na tribo de Levi, Deus falou o quê? A minha herança, a sua herança será a mim. Não tem terra para você. Não tem terra, vasta propriedade de terra para que seja necessário cuidar, plantar, regar, produzir e todo dia trabalhar nela. Por quê? Porque Deus distribuiu a tribo de Levi dentre todas as nações, dentre todas as tribos, inclusive Deus deu 48 cidades para a tribo de Levi. Então não é que ele não recebeu herança. Ele não recebeu herança que necessitasse trabalhar, lutar todos os dias para tirar dali o seu sustento. Por quê? Porque o sustento da tribo de Levi deveria vir da onde? Das demais tribos. Eu coloquei isso aqui, calma aí, deixa eu achar o texto. Deuteronômio 18. Os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma dentre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Então, o que aconteceu aqui? O próprio Deus, estabelecendo o padrão de sociedade que nós deveríamos buscar e, pelo menos na nossa realidade cristã, viver, seria como? 11 vai trabalhar, vai ter terra para viver no dia a dia, acordar cedo e o pau moer o dia inteiro, para levantar os seus recursos, para se sustentar, mas Deus preocupado com a vida espiritual, a gente já viu várias vezes aqui, nós somos feitos corpo, alma e espírito, mas o nosso ser, ele é extremamente complexo. E se uma parte do nosso corpo estiver mal, todo o nosso corpo estará mal. E Deus, cuidando da parte espiritual que não pode ficar mal, estabeleceu uma das tribos para cuidar da parte espiritual de todas as outras. Só que essa tribo ela não pode estar preocupada com o amanhã, com o pão que vai chegar. Ela tem que estar preocupada com as coisas espirituais e com as coisas do templo. O padrão que Deus estabeleceu é esse. E por que eu estou falando de frustração? Eu estou falando de frustração porque nós estamos acostumados a ver todos os dias na mídia situações de vilipêndio das coisas sagradas, e muitas vezes a gente fala, para se libertar disso, a gente... Mas espera aí, foi isso que Deus estabeleceu?
Não é porque todos os dias você tem notícias de religiosos que vilipendiam, profanam as finanças da comunidade religiosa, que você deve deixar o inimigo levantar no seu coração uma barreira que impeça de se adequar no padrão estabelecido por Deus. Amém? E aí, para isso, a gente acha teorias de todas as maneiras. Mas isso também está escrito lá em 2 Timóteo 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, ó Timóteo, sede sábio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É a mensagem que eu quero te dizer hoje. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós estamos no momento próprio para falarmos de dízimos e ofertas. Essa casa, ela se sustenta através dos seus dízimos e ofertas. O pastor, ele está disponível para quando você estiver na aflição, você ligar para ele, por causa dos seus dízimos e ofertas. Toda a estrutura que você está assentado, da água que você bebe, de tudo, ela é sustentada por dízimos e ofertas. E é óbvio que se você ficar sabendo que o seu pastor está cometendo isso que eu acabei de dizer, você não vai manter aquilo ali, você vai procurar um outro local para dizimar. Mas o que eu estou querendo te dizer, principal aqui, é que, independente de onde seja, cumpra o propósito que Deus estabeleceu para ser o padrão correto de vida, de sociedade. Amém? Então, nesse momento, eu quero deixar aberto, temos o nosso Pix aqui, o nosso gasofilácio, mas eu quero, juntamente com os irmãos, vamos levantar uma oração. Primeiro, para que o Senhor venha intervir e entrar nessas situações em que há realmente o desvio, que há o uso da estrutura, o uso de Deus, da religião, da religiosidade, da parte religiosa para, como é que se diz? Oi? De forma indevida, usa da religião para sugar o povo. Vamos orar primeiro para que Deus venha intervir nisso. E que os que fazem bom uso, a gente tem um exemplo claro aqui dentro da nossa igreja, nunca tivemos esse tipo de problema, que o Senhor venha trazer mais dízimos, ofertas e levantar e abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos orar todos então? Senhor meu Deus e grandioso Pai, oh maravilhoso Deus, eu te apresento agora, Senhor, todos aqueles, Senhor, que são líderes religiosos, Senhor. Oh, meu Deus, que utilizam, Senhor, da sua posição de líderes, Senhor, para corromper, para vilipendiar, Senhor, o teu povo, as tuas ovelhas, Senhor. Oh, meu Deus, levanta, Senhor, com juízo, Senhor. Oh, Senhor, repreende, Senhor, quebra, Senhor, destitui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mas de outra maneira, Senhor, eu suplico, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Por aqueles líderes, Senhor, que são verdadeiramente Teus servos, verdadeiramente pastores que cuidam das Tuas ovelhas, Senhor. Tenha de misericórdia, Senhor, levanta, Senhor, mais e mais, Senhor. Envia, Senhor, ofertantes e dizimistas fiéis, Senhor, para que a Tua obra possa crescer, a Tua obra verdadeira, Senhor, a Tua obra, Senhor, perfeita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, as finanças da Tua igreja, Senhor. Visita, Senhor, cada celeiro agora. Visita, Senhor, cada família, Senhor. Visita, Senhor, agora, Senhor, cada homem, Senhor, que é responsável por trazer o mantimento para dentro da Tua casa, Senhor. Oh, Senhor, abre as portas de emprego, dê, Senhor, entendimento, dê direção, Senhor, dê estratégia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abre a visão espiritual, Senhor. Cubra, Senhor, com a Tua graça. Abençoa, Senhor, as finanças desta igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa faltar, meu Deus. Pelo contrário, Senhor, derrama, Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite,
e já te agradeço. Amém. Boa noite, povo de Deus, amém? Bênção, né? Uma alegria estar aqui na casa do Senhor. Tem um videozinho, a gente está voltando, irmãos, da onde mesmo? Do encontro de casais. Posso ouvir um glória a Deus aí? Irmãos. Deixa eu passar um vídeo rapidinho aqui, vamos lá. Pode aumentar mais. O amor que alcançou a minha casa, Ele, a rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar. Amém. Posso ouvir um brado aí de júbilo aí? Glória a Deus, amém. Pode ligar as luzes, por favor. Foi um momento muito precioso. E eu quero convidar aqui um casal que foi pela primeira vez no encontro de casais, né? Vou convidar um casal, tá? Para falar rapidinho. Vem cá, Vitor e Evelyn. Aê! Eles vão dar um testemunho rápido como foi a experiência do primeiro encontro de casal desses jovens casais aqui, né? Olha que maravilha. Eu falo, você fala. Primeiramente, queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Para nós foi tremendo, Senhor. Foi bom demais a conta, sabe? Porque eu tenho minhas dificuldades, né? Minha mulher reclama muito do telefone, né, Senhor? Aí nós ficou os 3 dias, moço, sem telefone. E nós conectou, sabe? E ela falando as coisas, eu ouvi nela. E assim, tô soltando mineirês mesmo, sabe? Eu sou do direito, mas é mineirês aqui. E, moço, foi bom, sabe? Eu senti aquela conexão, a gente brincou bastante, sabe? E naquela tarde, assim, a gente pôde ter umas perguntinhas, né? E, assim, a gente conectou muito, sabe? E foi bom. E quem não fez, faça. É bom demais. E, assim, a gente é recém-casado. E vocês pensam que não pode aprender com os novos, né? Recém-casado. Mas o negócio é o seguinte, casamento é igual empresa, tem que investir, invista, entendeu? Procura estudar, sabe? Procura quebrar essa rotina. E eu falo pra minha mulher, não vai ficar velho namorador, sabe? Aqueles velhos que beija assim, sabe? Em público. Tem que ser assim, moço. Sabe? É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Uma salva de palmas para esse jovem casal, gente. Esse casal foi uma bênção, viu? Aproveitaram muito. Ali, irmãos, santificados para santificar. Nós precisamos aprender como santificar o nosso casamento. Como nos santificar para santificar a nossa nação. Então, foi sobrenatural, foi uma experiência única, singular. Né? Tivemos ali 50 casais para a glória de Deus, né? Fechamos aquele resort todo só para os nossos casais. E foi sobrenatural. Foi uma bênção. Amém? Então, ano que vem, daqui a pouco já abre as inscrições de novo. Já se organize, irmãos. Vai ser em junho. É capaz de ser bem no final de semana dos namorados de novo, porque o dia 12 vai dar no sábado, o ano que vem. Então, é bem capaz de ser bem nesse final de semana de novo. Que vai ser 11, 12 e 13, provavelmente. Então, já
organiza a sua agenda, se organiza financeiramente, já começa a fazer um cofrinho aí para você investir no seu casamento, para você ter um tempo de descanso. Amém? Agora, eu quero que você fique de pé agora, porque nós temos o nosso momento de café e conexão. Sai do seu lugar, abraça o seu irmão aí, a sua irmã, bate um papo com ele, dá boas-vindas, diga que você está feliz que ele veio hoje, dá uma palavra de ânimo aí para esse irmão, vai, anima esse irmão aí, dá uma palavra de vida aí, profetiza aí, vai dar um sorriso aí, contagia esse povo no nome de Jesus. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, que a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu amor, meu Deus, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, que a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu amor, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu amor, tudo é teu. Mas por ti agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Mas por ti agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu amor, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu amor, Glória a Deus, irmãos. tudo é teu. Jesus, Contagem regressiva, 4, 3, 2, 1. meu ser e todo meu Irmãos, vamos lá, irmãos. Voltando para os nossos lugares. Aproveitando que a criançada já está espalhada, chamar todo mundo para cá para frente. Chamar as crianças para o pastoreamento infantil, Henrique, Enzo. Cafezeiro. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Todos os nossos babies, little kids. Glória a Jesus. O Túlio tá vindo. Eita, glória a Deus, que é menino. Aleluia, Jesus. Abençoa. Feliz. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu queria que você levantasse sua mão, direcionasse para cá para nós orarmos pelas nossas crianças. Amém? Senhor Deus Pai, nós queremos, Pai, te louvar e te agradecer, Deus, pela vida, Pai, das nossas crianças. Pai, nós queremos declarar sobre a vida delas todas as sortes de bênçãos. E, Pai, que elas sejam ministradas no pastoreamento infantil de uma forma poderosa. Que o Senhor Deus possa usar cada uma das tias, a tia Kelma,
e daquelas pais que estão ali, Deus, auxiliando, Deus. Nós entendemos que a salinha das crianças não é um depósito de crianças, mas é o pastoreamento infantil, onde elas crescerão no conhecimento de Deus, e elas produzirão frutos de justiça para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E glória a Deus. Estão liberadas, vão devagarzinho, sem pressa. A tia Kelma, a tia Juliane vai estar conduzindo. Amém, tia Nick. E aproveitando o momento, eu queria chamar aqui o nosso ministro da palavra hoje, Reginaldo, homem de Deus, profeta de Jesus. Que o Senhor possa te usar grandemente, varão. Suas mãos para cá, para a gente orar pelo profeta. Amém? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, nós apresentamos a vida do Reginaldo diante do Senhor. E que Deus, ele possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele possa fluir no rio do Senhor. E que Deus, ele possa trazer palavras de direção para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom vê-lo aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o selo de Deus. Amém? O selo de Deus, e vamos terminar falando a respeito da garantia de Deus para a sua igreja. Você já parou para pensar como é que está o seu irmão? Pessoa que senta do seu lado, ou que senta ali do outro lado, né? As cadeiras ali do lado oposto. Você já parou para pensar naquele irmão que tem algum tempo que ele não vem no culto, que você não o vê? Você já parou para pensar como é que ele está? Por que ele deu uma sumida, né? Por que eu não vejo mais o irmão? Não precisa você responder isso para mim. Analise o seu coração nessa noite. Sabe por quê? Nós, seres humanos, a nossa tendência é se preocupar tanto conosco que nós acabamos nos esquecendo, né, do nosso irmão, do nosso próximo. E nós atentamos mais para os problemas que nós passamos, as situações que nós enfrentamos, e muitas vezes nós não percebemos que tem alguém perto de nós que pode estar passando uma situação mais agravante do que a sua, mais difícil de ser resolvida do que a sua. E o nosso egoísmo, na maioria das vezes, faz com que nós ignoramos, sabe, uns aos outros. E quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor sempre vai falar de que nós devemos nos preocupar mais com o nosso próximo do que com nós mesmos. Porque isso é o verdadeiro amor. Amém? Jesus, ele não se preocupou consigo mesmo, senão ele não tinha se entregado para morrer na cruz. Já pensou, irmãos? Se Jesus tivesse olhado para a circunstância, aquilo que viria, que ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele não olhou, porque ele pensava em cada um de nós. Certa feita, em Atos 28, Paulo passou na cidade, encontrou com alguns irmãos, e um certo profeta chamado Ágabo teve uma visão, né, de Paulo.
ele teve uma visão em que Paulo, quando chegasse na cidade de Jerusalém, ele seria amarrado, seria perseguido, e ali ele ia sofrer um dano. E diante daquela visão, daquela revelação, Paulo se colocou ainda mais à disposição da obra de Deus e da igreja que estava naquele lugar. Paulo não olhou para si, recebendo aquela revelação de que ele iria sofrer um dano, ele não olhou para si, ele olhou para a igreja do Senhor. Ele olhou para a noiva do Senhor. Ele se lembrou dos irmãos que tinham uma fé talvez um pouco menor, talvez, do que a dele. Ele olhou para os irmãos fracos na fé. Paulo, ele sabia e entendia muito bem quem ele era, a missão que lhe fora dado. Ele entendia muito bem isso. Então, quando aconteciam estas coisas, ele não olhava para si, ele olhava para a noiva de Jesus, ele olhava para a igreja, ele tinha zelo pela igreja. Porque assim se comporta um filho de Deus e uma filha de Deus. Os seus interesses não são propriamente seus, mas dos demais. Ele não visa o seu bem-estar pessoal mais do que o bem-estar coletivo. Isso é a identidade e alguém que possui o selo de Deus. Eu e você não precisamos andar em confusão. Eu e você não precisamos andar em dúvidas, em confusão a respeito de doutrina, da igreja, de quem eu sou, do que estamos fazendo aqui. Por quê, irmão? Porque as coisas de Deus, elas são muito claras. Quando nós temos o selo de Deus na nossa vida. Vamos ler um texto em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. E vamos discorrer um pouco sobre isso. Efésios 1. Eu acho que eu vou ler aqui na minha Bíblia com a versão King James. E acho que o Isaac está ali, o Juan vai colocando ali na tela. Talvez em outras versões. Tá, obrigado. Efésios 1 e 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Ouvido o evangelho e nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Este selo aqui, essa palavra selo, ela na língua original, ela vai significar verdade. Mas ela também vai falar de outras coisas. Esse selo aqui não é o selo de fechar ou de selar alguma coisa. Né? Lembra dos selos das cartas, né? Que a gente enviava e colava, selava, fechava.
esse selo aqui, ele tem um significado diferente. E a primeira palavra que nós devemos guardar nessa noite a respeito deste versículo é a verdade. Então, eu ouço o evangelho, quantos aqui nós estamos acostumados, né? Tem gente que nem vem mais nos cultos no domingo, que ele acostumou a ouvir o evangelho. Ele não tem mais o anseio pela palavra. Ele não tem mais o fogo, né? Como foi louvado aqui, o fogo do zelo pela palavra. Não tem mais aquele desespero de querer ouvir a palavra, não para que seja mais uma pregação, mas para que ele possa ser moldado um pouco mais por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, para que ele esteja um pouco mais alinhado com Deus, um pouco mais santificado, um pouco mais para que ele possa estar um pouco mais, ainda mais próximo de Deus. É para isso que nós devemos ansiar pela palavra, pela verdade. A Bíblia diz que a verdade, ela purifica a nossa alma. A nossa alma é purificada pela verdade. Então, sem a verdade, eu estou fadado a perder a minha salvação. Eu estou fadado a me afastar de Deus. Eu estou fadado a ter uma vida espiritual fracassada, porque a verdade se distanciou de mim. Então, quando o Senhor, ele sela aquele que ouve e crê na sua palavra, ele lhe dá o que? Um selo. A verdade agora habita dentro de mim. Eu não sou mais enganado, eu não sou mais ludibriado, eu não tenho dúvida da minha fé, eu não tenho dúvida de quem eu sirvo, eu não tenho dúvida de quem é Jesus, embora pregue-se por aí que Jesus é muita coisa menos Deus. Isso não me atinge, porque a verdade está selada em mim. Isso não me move do lugar onde Deus me colocou. Eu posso passar a luta que for, eu posso passar, irmãos, a provação que for, ela não vai me tirar do lugar que o Senhor me colocou, porque a verdade prevalece. Olha que coisa forte. A palavra, a verdade prevalece. Então esse é o selo de Deus, verdade. Também a gente pode entender isso aqui como uma chancela ou uma aprovação ou algo autêntico, uma autenticidade. Amém? Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos nele, Deus, ele nos sela com a verdade, ele diz que aquilo ali é autêntico, aquilo ali tem a sua aprovação, aquilo ali tem a sua chancela. Deus, esse é o selo de Deus. As Escrituras nos falam dos anéis. Quem leu a Bíblia aqui, o Antigo Testamento, sabe disso. Os reis usavam, não era só os reis de Israel. Os reis usavam um anel de Siná, um anel de autoridade, de selo. Aquilo lá era a autenticidade do rei, a aprovação do rei. Era uma verdade transmitida através do anel, do seu selo. Então a gente vai ver nas Escrituras algumas passagens a respeito disso, os reis selando algo com um anel de Siná, colocando ali a sua autoridade, a sua autenticidade, a sua aprovação para algo que deveria ser feito.
mesmo princípio que Deus usa para selar os que são seus. Vivemos dias de bagunça, de confusão religiosa para tudo quanto é lado. Irmãos, eu posso não saber, mas Deus ele dá o discernimento, mas eu posso não saber, muitos de nós aqui podem não saber quem é de Deus, mas Deus sabe os que são seus. Ele conhece cada um daqueles que são seus. E nós vivemos dias de muita confusão religiosa, de doutrinas várias. A Bíblia diz, as Escrituras falam até a respeito de doutrinas de demônios. Está por aí. E não foi poucas pessoas que eu conheci, que andaram comigo, que praticamente conheceram o Evangelho comigo, que no meio da caminhada se corromperam por causa dessas doutrinas diversas que existem por aí. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos falar do selo de Deus em Jesus, do selo de Deus nos apóstolos e do selo de Deus na igreja. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 27, as Escrituras vai falar do selo de Deus em Cristo. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou sobre ele o seu selo. Jesus, nascido de mulher, Jesus em forma humana, ele tinha o selo de Deus sobre ele. João Batista estava batizando no Rio Jordão e ele teve uma visão, uma pomba descendo sobre Cristo. E ele já havia sido alertado que quem ele visse esta pomba descendo sobre si, ele poderia testificar que aquele era de fato o Filho de Deus. Então Deus colocou o seu selo sobre Jesus. Por quê, irmãos? Porque não é de hoje que impostores se manifestam dizendo ser alguma coisa. É interessante que Pedro, em uma das prisões, um sacerdote se levanta e ele diz o seguinte, lá em Atos, ele vai falar: olha, cuida para não tocar nesses homens. Vai que o que eles estão falando é verdade. Porque muitos já se têm se levantado, dizendo ser alguma coisa, mas daqui a pouco se dissolve, porque de fato não eram o que diziam ser. Talvez um libertador, talvez um salvador, talvez alguém que vai curar as tuas feridas, vai curar as tuas dores internas e externas. Talvez você já ouviu falar de tantos por aí que vai resolver os teus problemas, que vai trazer um alívio para a tua alma, que vai trazer um refrigério para a sua vida. Talvez você já ouviu falar de tantos, mas só tem um que Deus selou, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Muitos se levantaram e logo se dispersaram porque não eram nada, não podiam fazer nada. Mas Jesus foi
aprovado por Deus. Ele não tinha a verdade, ele é a própria verdade. Ele não tinha apenas a palavra, ele é a palavra. E isso precisa fazer sentido para mim e para você. Se fizer sentido para mim e para você, nós seremos curados, nós seremos sarados, o refrigério dele vai vir sobre nós e sobre a nossa casa. Nós receberemos dele o milagre que nós precisamos. Aleluia! E não só isso, mas Deus, brador do céu, testificando sobre o seu próprio filho, dizendo: este é o meu filho amado, e nele se compraze. Irmão, quem você conhece? Me dê o nome de alguém em que Deus bradou do céu e disse: esse tem a minha aprovação. Pergunte para alguém. Pergunte aí para os estudiosos que estudam religiões diversas, pergunte para ele se as pessoas que ele conhece, os religiosos que ele conhece, se Deus alguma vez abriu o céu e bradou lá de cima dizendo que tinha aprovação dele. Não tem. Porque só Jesus recebeu esse selo. Se você pesquisar no Google, quantos Cristos já se manifestou por aí dizendo ser o Cristo? Tem um retardado aqui no Gama, não vou nem falar o nome dessa criatura porque ele nem merece ser citado. É um. Irmãos, e o mais absurdo, que tem pessoas que acreditam nisso. Sabe, isso precisa trazer um desespero no seu coração, no meu coração, porque tem pessoas acreditando nisso. Sabe? Isso é terrível. Nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de almas humanas, nós estamos falando de pessoas que irão para o céu, morar eternamente com Cristo, e nós estamos falando de pessoas que irão para o inferno, porque elas ou rejeitarão a Cristo, ou de alguma maneira elas serão enganadas, e não irão viver eternamente com Jesus, mas irão passar não, porque a eternidade não passa, irão permanecer eternamente no lugar de tormento. É disso que nós estamos falando. O Evangelho se trata disso. É disso que se trata o Evangelho, de salvação de almas, salvação de vidas, transformação de pessoas. Por isso Deus selou a Jesus, deu o seu selo, a sua aprovação, abriu o céu, bradou: esse é o meu filho, esse é o meu filho. Então, acredite, porque o testemunho não veio só de homens, dos apóstolos, veio do próprio Deus. Eu seria um louco se eu não acreditasse nisso. Então vários, 30, 40 Cristos, mas nenhum desses recebeu o selo de Deus, como Jesus. Então são falsos, não tem nada para te oferecer. E Ele está aqui nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite.
Se você não conhece, você vai conhecer. O segundo selo Deus deu para os apóstolos. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 21, ora, é Deus quem faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Olha, irmão, pega isso aqui. É Deus quem faz que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Quem disse que o diabo vai te derrubar? Quem disse que o diabo vai derrubar a tua casa? Não vai não, porque é Deus que nos faz permanecer firmes. Ele nos ungiu. Versículo 22, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. É o que nós vamos falar depois. Nos selou, Deus selou Jesus, Deus selou os apóstolos dele. Ah, mas por quê, irmão? Porque Satanás tem os seus apóstolos também, você sabia disso? Não sabia não, mas agora fique sabendo. Existe o falso pregador, existe o falso irmão, existe o falso apóstolo, cuidado. Existe os falsos profetas, existe os falsos adoradores. Olha, e tudo a Escritura traz, existe. Então, se são falsos, é porque não receberam o selo, a aprovação, a chancela de Deus. Se são falsos, é porque a verdade não está lá. É porque são profetas que falam mentira, são pregadores que pregam a mentira, e não só pregam, como vivem também. Entende? Então os que são apóstolos de Cristo, os que são de Cristo, Ele selou também, Ele deu o selo da sua aprovação. Porque os falsos estão por aí. E a Bíblia diz para nós conhecermos, a Bíblia fala que nós conheceremos os frutos pela árvore. Então, irmão, atente para isso. Não negocie a salvação da sua alma. Não negocie o seu relacionamento com Deus, dando ouvido a qualquer coisa, aceitando qualquer coisa, aquilo que talvez venha massagear o ego. Está tudo aí. Os falsos ensinos, montar uma coisa terrível. E a Escritura traz para nós. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Tem quem pregue contra o dízimo. Tem um jovem lá que trabalha comigo, jovem bacana, sabe? Um jovem, sabe, bacana demais, gente boa demais. Já foi até da igreja. Já liderou até grupo de célula. Mas ele disse que não estava muito. Eu perguntei para ele assim, cara, o que te proíbe? O que te impede de voltar a congregar hoje? Aí ele, rapaz, que é a igreja, eu não encontrei uma igreja assim, sabe, assim, assado e tal. Aí ele foi falando, aí ele falou, só encontrei uma igreja, que eu fui um tempo atrás, um amigo me convidou e tal, uma igreja lá no plano e tal, a igreja, aí eu estava me identificando e tal. Aí ele falou assim, eles lá não pegam dízimo. Eles falam que você não tem que dar dízimo lá. Aí eu me identifiquei lá, eu gostei. Você está entendendo? Você está entendendo uma coisa? Nem todo mundo que prega
nem todo mundo que profetiza, nem todo mundo que está com a Bíblia falando dela é de Deus. Isso é sério, irmão. Você tem temor? Você se preocupa com a sua alma? Tem gente que não se preocupa nem com a sua alma, mas tem outros se preocupando, igual foi falado aqui. Tem gente que... Eu me preocupo com a sua alma, misericórdia. Eu me preocupo com a minha. Então tem gente que está procurando isso. Timóteo falou que nos últimos dias haveria isso, né? Pessoas que iriam procurar. Olha, ouve isso aqui, irmãos. Nos últimos dias haveriam pessoas que não suportariam a sã doutrina, e eles iriam procurar mestres conforme as suas próprias cobiças. Entende? As pessoas estão procurando pregações que se encaixam com a sua cobiça. Elas não querem a verdade que as libertará, que as levará para o céu, que as conduzirá em um relacionamento sadio com Deus. Elas não querem a verdade, elas querem ouvir aquilo que lhes apoie. Elas não querem compromisso com a verdade, irmão. E elas começam a procurar esse tipo de mestres para ouvi-los. Mas ali não tem a aprovação de Deus. Porque os verdadeiros apóstolos, Paulo ele diz assim: olha, porventura eu estou aqui para agradar a homens ou a Deus? Olha o que o apóstolo diz. Olha a palavra de quem tem a chancela, de quem foi selado. Paulo disse: eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Mas também era um homem que ele gastava tudo o que tinha e se desgastava por amor das almas da igreja do Senhor. Porque ele tinha um selo. Então ele não falava o que as pessoas queriam, o que as multidões queriam ouvir, não. Ele falava o que a verdade que estava nele, era isso que ele falava. Ele pregava Cristo e este crucificado. Este era o assunto. Então Deus sela a Cristo, mostrando que Ele é o único verdadeiro Deus. Como diz em 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus sela os apóstolos. E Deus sela a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13. Foi o que nós lemos. Deus sela a sua igreja. A verdadeira igreja de Deus, ela é selada. As escrituras vai trazer e falar do falso crente, do falso adorador, do verdadeiro crente, do verdadeiro adorador. Vai falar que Deus, Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Teve um evento aqui em Brasília, irmãos, religioso, que uniu 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Mas tinha de tudo lá. Será que Deus aprovou? Será que essa quantidade de pessoas estava chancelada? Será que a verdade estava ali? Então não confunda multidão com autenticidade, com verdade. Se não tiver o selo de Deus, não adianta. Não tem valia para Deus.
Deus não recebe qualquer adoração, Deus não recebe qualquer adorador, Ele recebe o verdadeiro adorador. Não é qualquer adoração, é a verdadeira. E como é que eu posso oferecer uma verdadeira adoração? É tendo o selo da verdade. Então Deus também selou a igreja. Existem várias igrejas, existem várias denominações, existem religiões, existem em todo lugar. Pessoas se reúnem como nós estamos reunidos aqui nessa noite. Existe até a igreja do diabo. Também tem igreja, que é a igreja onde as pessoas se reúnem. Igreja do diabo. Igreja para A, B, C, D, existe igreja para todo mundo aí, irmão. Você pode procurar um aí. Mas tem a verdade ali. O selo de Deus está lá. Deus selou. Essa igreja é a igreja que vai subir com Ele no arrebatamento. É a noiva. É a noiva dele. Ou é só um ajuntamento? Ou é só uma apresentação? Entende? Deus tem uma igreja na terra. E não é qualquer uma. É uma igreja que está selada com a verdade. Ela não negocia. Ela não sai do lugar aonde Deus a colocou. Porque o selo de Deus está nela. Ela é autêntica. Ela tem a aprovação de Deus. Então quando essa igreja adora, a adoração sobe. Ela sobe como incenso de cheiro suave. E Deus recebe esta adoração. Quando essa igreja ora, Deus ouve a oração dela. E essa oração, ela é depositada em incensários de ouro, que fica lá no céu diante de Deus. Então Deus ouve a oração desta igreja. Ele deposita diante dele. Ele está dizendo o quê? Que no momento certo, ele vai bradar lá do céu, vai responder a oração da sua igreja, e o nome dele vai ser glorificado. Não é qualquer igreja. Não é qualquer adorador. É a igreja que tem o selo dele. É a igreja de Efésios capítulo 1, versículo 13. A igreja que ouve o evangelho, que guarda o evangelho para si. Que tem prazer na verdade, que tem selo, irmão. Selo, temor, sabe? Desta palavra, selo. Essa é a igreja que tem um selo. O selo de Deus. Uma igreja que caminha no propósito de Deus. Você está entendendo isso? As escrituras vai trazer a realidade de duas igrejas. Duas igrejas muito parecidas, muito parecidas. A única diferença, e que o homem não podia perceber essa diferença, só Deus, porque Deus olhava e uma tinha um selo, a outra não tinha. A igreja de Mateus 24, né? A igreja que tem um selo, ela não para de orar. Ela não para de buscar a face do Senhor. Ela não negocia. Sabe, ela não como é aquela palavra quando você fleta, né? A igreja que tem o selo, ela não fleta com o diabo,
fletar mesmo. Não fleta com o diabo, não fleta com o pecado. Ela tem um selo, ela tem a verdade dentro de si. Então ela caminha pela fé, como foi cantado aqui nessa noite. O Coliseu não pode destruir essa igreja. As perseguições não podem destruir essa igreja. As provações não podem destruir essa igreja. Ela tem o selo, ela persevera, ela crê no poder do seu Deus, ela teme ao Senhor, ela se guarda pura, imaculada. Por quê? Porque ela é uma noiva verdadeira, ela não é uma noiva falsa. Ela é uma noiva verdadeira, ela aguarda ansiosamente pelo dia do casamento, irmão. Ela tem um selo. Ela mantém as suas lamparinas cheias de azeite para o fogo não se apagar. Porque ela tem um selo. E que selo é esse, irmão? É o Espírito Santo. Deus selou com o Espírito Santo da verdade. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim a Escritura: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Escuta isso aqui. Se todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. O versículo 16 vai dizer assim, ó: o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que eu não ando em engano? Por que a igreja não se engana? Porque há um testemunho interior, íntimo, dentro da igreja selada. Há um testemunho muito forte que não deixa dúvida. É que a igreja selada, o crente selado, ele sabe intimamente que ele é filho de Deus. Que ele é filho de Deus. Que Deus o selou. Ele tem essa certeza, essa convicção muito forte dentro de si. Porque está selado. Então ele tem o selo. E o selo é o que, irmão? O selo é a garantia. O penhor. Garantia, para melhor entender. De que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua igreja, Ele vai entregar para ela. Antigamente, a forma de um negócio, um trato, ser firmado, era através de juramento. Quem lembra aqui? Você talvez já disse: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pelo que é de mais sagrado. Isso era para demonstrar uma firmeza no que estava sendo feito ali. Depois de crente não, viu, irmão? Depois de crente a gente não usa mais isso. É sim, sim, não, tomara, né, pastor? Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Mas entende, era isso. Havia esse juramento para garantir aquilo que você estava falando. Olha o que Deus fez, irmão. Nem precisava disso. Mas a garantia de Deus para tudo isso que as Escrituras falam, sabe?
arrebatamento, o céu, o paraíso, a glória, a eternidade, tudo isso que Ele nos promete na sua palavra, Ele nos deu uma garantia. E essa garantia é o Espírito Santo. É o selo. Sabe para quê? Para que você não duvide. Nós somos, o ser humano é tão incrédulo, irmão, que Deus prometeu, fez e ainda deu a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que a qualquer dia essa igreja vai ser arrebatada para o céu. Ela vai ser arrebatada. Ela vai subir. Existe uma eternidade para você. Existe uma eternidade para a igreja verdadeira do Senhor. E Deus deu a garantia, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer lá em Hebreus, quando Deus fez a promessa a Abraão, a Bíblia vai dizer assim, irmão, que coisa linda. Não havendo ninguém superior para Deus jurar, para Deus dar firmeza do seu juramento, Ele jurou para si mesmo, por si mesmo. É como se Deus falasse assim, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Você entende isso? Sabe o que significa isso? Que tudo que Deus falou, tudo, tanto o que é de condenação e juízo, como é de salvação e eternidade com Deus, tudo que Deus falou, não existe nenhuma possibilidade de falhar, porque Ele prometeu por si mesmo. Ele prometeu por si mesmo. Então saia desse lugar nessa noite, sabe, convicto, determinado, convicto da sua fé, da sua aliança com Deus, do propósito de Deus na sua vida, na sua casa. Não ande titubeando por aí. Não ande com dúvidas, não ande cabisbaixo, como se fosse um Zé Ninguém, não. Levante a cabeça, porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele vela pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ai, irmão, mas como é que eu faço? Será que eu sou selado ou não, irmão? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se você não foi selado ainda por Deus, permita Ele fazer isso nessa noite, na sua vida. Como? Recebendo essa palavra. Receba ela, creia nela, acredite. Entregue tudo o que você tem, tudo. Mas tudo o que, irmão? Irmão, tudo. Não é casa, carro, seus bens não, tudo, a sua alma. Sabe? É tudo que nós temos. Tudo que nós temos é a nossa alma, não são os bens. Então entrega tudo nessa noite. E você vai sair daqui com o selo de Deus na sua vida. E vai ser diferente a partir de hoje. Vai ser diferente a partir de hoje. Você crê nisso? Então entrega tudo hoje. Se você tem andado com dúvida, se você não sabe o que está fazendo aqui, se você não entende,
Não precisa entender tudo agora, só entrega. Ele está aqui com o anel de Siná nessa noite. Ele vai selar você. Eu quero orar com você, fique de pé por gentileza. Eu quero fazer uma oração junto com você nessa noite. Feche os teus olhos. Jesus está com o anel de Siná nessa noite, Ele quer selar a sua vida. Se você tem dúvida, e se você quer ter certeza hoje que o selo de Deus está sobre a sua vida, você que tem dúvida, você pode levantar a sua mão assim bem alto. E nós vamos orar junto com você, para que este selo, ele esteja sobre a sua vida, a partir de hoje. E vai ser tudo diferente. Você pode fazer isso hoje. Feche os teus olhos. Pai, Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor conhece os que são teus. O Senhor sabe e conhece a tua igreja, a igreja verdadeira, a noiva verdadeira. Senhor, nós oramos nessa noite para que nenhum de nós, para que nenhum dos que estão aqui, para que nenhum daqueles, meu Pai, que anseiam por Ti verdadeiramente, nenhum destes, meu Deus, ele venha ficar no engano, na escuridão, no desespero. Mas nós oramos, meu Deus, para que nesses dias o selo do Senhor venha sobre ele, que o Senhor venha, meu Deus, selar com o Teu anel, que o Senhor venha colocar sobre ele, Pai, o selo da Tua aprovação, a Tua autenticidade, que o Senhor venha selar com o Teu Espírito. Essa pessoa, meu Deus, que ela ouve Tua palavra e ela acredita que Tu és e não há outro. Vem nessa noite, Espírito Santo. Vem nessa noite, Espírito Santo, e põe sobre ela o Teu selo, para que possam caminhar, meu Deus, Senhor, para que possam caminhar, meu Deus, no Teu propósito, para que possam caminhar, Senhor, no lugar onde o Senhor colocou. Nós repreendemos aqui nessa noite, ó Pai, todo espírito de engano. Nós repreendemos aqui nessa noite, meu Deus, Senhor, todo espírito
religiosos. Mas Deus só tem compromisso com aqueles que foram selados por Ele. Então nunca deixe que o seu coração caminhe no lugar da falsa religião. Que o seu entendimento seja sempre muito claro e fundamentado sobre o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, sobre a sua vida. Queridos, muitos religiosos, muitos que se dizem religiosos, naquele grande dia não se encontrarão com Jesus. Então não se trata do quanto eu me acho, ou me sinto, ou me vejo um religioso, mas da convicção ter sobre a minha vida o selo de Deus. Pastor, como eu posso ter a certeza que o selo de Deus está na minha vida? O Espírito Santo de Deus, Ele está na minha vida. Eu posso falar aqui rapidamente, resumidamente, de muitos sinais, mas eu quero falar sobre dois apenas. Duas marcas da qual a realidade de Deus está na sua vida. Primeira, a Bíblia nos diz que somente pelo Espírito Santo nós podemos afirmar que Jesus veio em carne, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Quando essa verdade ela está no seu coração, não importa o que você escute, não importa a dificuldade que você viva, não importa o ambiente que você esteja inserido, a convicção que Jesus veio em carne, Filho de Deus, encarnou, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e através da sua ressurreição temos acesso à vida eterna. Ninguém confessa isso que não seja pelo Espírito de Deus. É uma convicção que deve estar dentro de nós. Segunda marca de que o selo de Deus está no seu coração, o seu desejo intenso, profundo, de seguir nos mesmos passos que andou Jesus. A palavra nos diz que o Espírito Santo viria, palavra de Jesus, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquilo que Ele ensinou. Alguém cujo coração não deseja, não anseia, não tem total, dedicação em querer andar nos mesmos passos que Jesus andou, essa pessoa não tem o selo do Espírito Santo. Então você percebe que não tem a ver com religião, porque muita gente pode frequentar uma igreja e mesmo assim não crer que Jesus de fato ressuscitou, mesmo assim não desejar andar nos mesmos passos dele. Então com essa palavra eu quero te dar uma orientação. Sonde seu coração, querido. Jesus, Ele vive, e o Espírito Santo está entre nós, e Ele deseja fazer morada nos nossos corações. Você crê nisso? Diga amém aí. Você pode dar um aplauso a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o Espírito Santo fala isso no meu coração. Eu quero te dar uma palavra para você, a nível de fé. A mesma palavra que o apóstolo Paulo deu aos romanos. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas, queridos, elas se envergonham de professar a sua fé, de professar a sua fé real, de professar a sua fé, de forma indiscutível. Foi falado aqui, muitos enganos, muitas mentiras. A sua fé é assim, nossa, você... essas religiosidades. Não, deixa eu te falar, querido. Eu caminho pela verdade, e a verdade é Jesus. A palavra de Deus é a minha verdade. Eu não estou aqui fazendo média com ninguém. Eu não quero ser o politicamente correto. Eu não quero que você aceite tudo que eu aceito. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a Bíblia é a minha regra de fé. É sobre ela que eu caminho. É sobre a sua palavra que eu me fundamento. Aí eu
vou fazer das mesmas palavras que um dia Josué usou quando estava olhando para o povo depois da conquista. Depois que todo o território foi conquistado, Josué disse: olha, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei se vocês vão adorar aos deuses dos seus antepassados lá no Egito. Eu não sei se vocês vão adorar os deuses da terra que nós conquistamos. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, se Josué teve esse tipo de postura no meio do povo de Israel, irmão, muitas vezes nós somos desafiados a fazer o mesmo. Olha, eu não sei como você vai caminhar com a sua fé. Se você diz que é evangélico e toma uma cervejinha no final de semana, se você diz que é evangélico, mas você não congrega em lugar nenhum, se você diz que é evangélico, mas mente, engana, traz sua esposa, traz seu marido, fica no meio de lugarzinho de piadinha imoral, participa de coisa ilegal. Olha, eu não sei como que você caminha com a sua fé, mas eu e a minha casa serviremos a Deus conforme a sua palavra, conforme a sua verdade. Os meus filhos serão criados dentro dos princípios da palavra de Deus, da sua verdade. A minha casa se move através dos princípios de Deus e da sua palavra. Eu vou guiar os meus negócios, eu vou guiar o meu trabalho, eu vou guiar a minha vida, eu vou caminhar de acordo com a palavra de Deus e da sua verdade. Você vai fazer é problema seu, mas o que eu vou fazer eu já estou decidido. Esse é o selo do Espírito Santo. Não envergonhe-se da sua fé. Para os gregos, quem são os gregos? Os gregos são os medidos a sábios, a filósofos, a inteligentes. Paulo disse: para eles, Jesus na cruz é loucura, é inconcebível. Para os judeus religiosos, esperando outra perspectiva de Cristo, ele diz: para eles, Cristo na cruz é escândalo. Cristo crucificado como criminoso, como bandido, é escândalo. Rei. Mas Paulo complementa: mas para os que creem, para os que creem, Cristo na cruz é poder de salvação. Cristo na cruz não é sinal de derrota, é sinal de vitória contra o pecado. Cristo na cruz não é sinal de fraqueza, é sinal de um homem um Deus que encarnou e tomou o meu lugar, a minha dívida. Ele sofreu por escolha para que eu não precisasse passar pela cruz. Cristo na cruz é a maior demonstração de que de fato ele era alguém digno de o Pai olhar e dizer: esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Porque ele não mediu esforços nem sacrifício para ser o Salvador que ele veio ser. Então que a sua fé, meu irmão, seja sustentada nisso, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Eu preciso que você se sente por 10 minutinhos. Não vou dizer 5 não, porque não pode mentir, falar a verdade. 10 minutos. Pode segurar, por favor, a adoração, queridos. O nosso culto está encerrado. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não temos ninguém nos visitando, então todos são da casa. Eu preciso fazer uma reunião com a igreja. É uma reunião apenas de informação de algumas movimentações que nós estamos fazendo como comunidade, amém? Então, nós estamos em assembleia, ok? Então, eu quero repassar essas orientações para os amados, em nome de Jesus, amém? Queridos, é o seguinte, nossa comunidade, como funciona no âmbito da sua gestão ministerial? Nós temos um governo que é formado por pastores, amém? Esses pastores hoje que ocupam essa função, sou eu, o pastor Miqueias, pastor Johanna, pastora Juliana, ok? E o Levi, né, que está aqui atrás, que é um discípulo a quem nós temos preparado para um chamado que Deus tem fortemente na vida dele, como eu sei que outras pessoas aqui também têm.
Então, esse é um grupo de governo que nós temos dentro da nossa comunidade. No decorrer dos tempos, né, principalmente depois que eu voltei, uma das coisas das quais eu sempre valorizei no âmbito da gestão de ministério é que deve haver um ambiente de plural.